Esse assunto todos nós sabemos que ele é muito controverso e ele é tema de muitos debates. Se o cristão pode ouvir música secular ou música do mundo. E eu sei que muitos não gostam desse tipo de distinção, dessa dicotomia. Então vamos usar da seguinte forma. Nós temos as músicas adequadas para o culto público, para o culto de adoração. São músicas cristãs, músicas centradas em Deus e que são adequadas para o culto público. Outras músicas não são adequadas para o louvor e para a adoração. E esse tipo de música pode ser ouvida pelo cristão? Nós sempre temos que tomar cuidado com os extremos. Há aqueles que acreditam que não se pode ouvir de forma alguma, que é terminantemente pecado ouvir qualquer música que não seja cristã, ou que não seja de adoração e louvor ao Senhor. E há aquele grupo também que não vê problema nenhum em ouvir quase que qualquer tipo de música não adequada para o culto cristão, ou a música secular. E nós sabemos que os extremos são muito perigosos. Então eu quero tentar abordar de uma maneira branda, sóbria, lúcida e bíblica este assunto. Em teologia nós estudamos a graça comum. E a graça comum faz com que Deus faça brilhar o sol sobre os justos e injustos. A chuva cai sobre os justos e injustos. Deus traz livramentos para justos e injustos e distribui dons também para justos e injustos. Então nós podemos ver, por exemplo, ímpios não cristãos sendo dotados de muitos talentos. Homens que se destacam na ciência, que se destacam no esporte, nas artes. Aquilo não veio deles, eles não receberam isso de outra fonte. Um corredor, por exemplo, como Usain Bolt, que é um fenômeno nos 100 metros rasos, recebeu esse talento, recebeu essa genética do Senhor. Outros, como Ludwig van Beethoven, recebeu esse dom de compor sinfonias como aquelas do Senhor. Pessoas como Albert Einstein, Isaac Newton, recebeu todo esse conhecimento e sabedoria do Senhor. É a graça comum que deu a eles isso. Na música a mesma coisa, né? Um dos primeiros instrumentistas que se tem ideia, que a Escritura menciona, foi Jubal. E esse era descendente de Caim. Era um homem mau, um homem ímpio. E Deus deu a ele o talento de criar um instrumento musical. Mas tem que haver um parênteses aí. O fato de Deus ter dado dons a esses homens de fazer coisas boas não significa que o uso das coisas boas é bom. Deus deu ao homem talento de criar o bronze, o ferro, e na era do ferro criou armas brancas, espadas, facas. Deus deu ao homem também talento de criar tecnologia para arma de fogo, para armas nucleares, para trazer proteção aos reinos, aos exércitos, manter a paz. Mas o homem faz uso indevido e faz das armas instrumentos de assassinato, de crimes. Assim também nas artes e na música. Deus deu dom para esses homens, na voz, nos instrumentos, para tocar, para cantar de uma forma extraordinária. Mas a maioria desses homens, por causa do seu coração caído, vai fazer o uso indevido desses dons e compor músicas blasfemas, obscenas, vão usar seus dons para conduzir multidões ao pecado e à rebelião contra Deus. E nós precisamos entender que na composição dessas músicas, dessas melodias, na criação da arte, ela vai conter nela elementos do coração caído do incrédulo. Por mais talento que ele possa ter, por mais dons que tenha recebido do Senhor, naquela criação, elementos da sua velha vida, do seu coração corrupto e mau, vão ser colocados na criação dessas músicas, dessas letras. E isso é admitido até por eles mesmos. Renato Russo, o ex-líder da banda Legião Urbana, no programa do Serginho Groisman, quando a plateia começa a pedir Toca Pais e Filhos,
Ele mesmo repreende a plateia. Gente, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Essa música fala de suicídio. Quer dizer, o próprio autor diz que é uma música que tem que ter cuidado para ser ouvida, ela pode fazer mal. Quanto mais a nós cristãos conscientes disso, temos que ter muito cuidado e muito critério. Ouvir música não é apenas ouvir a emissão de um sinal sonoro. Há que tomar cuidado, principalmente no fator ideológico. As músicas, por mais belas que são, elas carregam um fator ideológico, há uma mensagem por trás dela, e isso é muito perigoso. Ela forma opiniões, ela dita costumes, ela transmite um conjunto de normas, de ética e valores. Ela tem um poder influenciador enorme. Se você voltar comigo, por exemplo, na década de 60, início da década de 70, com o movimento hippie, o sexo livre, o advento do contraceptivo, do preservativo, você vai ver que a música ajudou muito isso com o festival Woodstock. O que se pregava era sexo, drogas e rock and roll. Então, através da música, uma geração inteira foi formada e ela foi conduzida à libertinagem sexual, ao uso livre das drogas. Também ali, final de 60 e 70, um personagem da música, Geraldo Vandré, compõe uma música Pra Não Dizer Que Não Falei de Flores. Foi um sucesso que fez com que as pessoas fossem à rua e contribuíssem para o fim da ditadura militar. Bandas, por exemplo, como Nirvana, escreveram uma música chamada Rape Me, Stop Me, Smell Like Teen Spirit. São todas músicas que incitam ao vandalismo, a perversidade, a violência, saindo do rock e indo para o sertanejo, por exemplo. O sertanejo de hoje não é mais aquele antigo, aquele sertanejo raiz que falava da natureza, da criação. Hoje tem muito mais a ver com adultério, fornicação, relações extraconjugais. Uma música, por exemplo, do Leandro Leonardo diz: à meia-noite nada é proibido, mulher casada troca de marido. Veja a proposta dessa música. Então não vejo como um cristão nascido de novo possa consumir um conteúdo desse, que incita ao pecado, que contraria os valores cristãos, que faz apologia a uma série de coisas destrutivas. Eu entendo que realmente isso pode corromper os bons costumes. Paulo diz: não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, antes reprovai-vos. Paulo também diz: foge de toda aparência do mal, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, se há alguma fama, se há algum louvor, seja isso que ocupai o vosso pensamento. E o meu processamento mental, o meu pensamento, o que compõe ele é aquilo que eu vejo e aquilo também que eu ouço. Então devemos ficar longe dessas coisas e ser criteriosos naquilo que a gente vai escolher para ouvir. Soma-se a isso também o pecado de associação. A maioria desses cantores, desses artistas, estão envolvidos em séries de escândalos, em comportamentos extremamente reprováveis. Jim Morrison, por exemplo, vocalista do The Doors, era comum nas suas apresentações ficar nu, mostrar genitálias pro público. Axl Rose, por exemplo, vocalista do Guns N' Roses, era muito comum ter ataque de histerias no palco ou nos hotéis, e sempre depredava todos os hotéis e os quartos que ele ficava. Eles também tiveram mortes, muitos deles mortes trágicas por overdose, suicídio. Por essa razão, muito do que se produz na música secular não pode ser consumido pelo cristão. Portanto, queridos irmãos, diante de tudo que foi explanado, eu aconselharia você ter muito critério. Eu não faria como muitos que vêm do legalismo, que vêm do pentecostalismo para a teologia reformada e acham que pode consumir de tudo sem nenhum problema. Não, eu acho que essas músicas que têm uma ideologia explícita, essas bandas, esses cantores e artistas que têm um comportamento reprovado, que são explicitamente inimigos de Deus, depravados ao extremo,
Isso não deve ser consumido pelo povo de Deus em hipótese alguma. Existem, sim, outras coisas feitas na arte por incrédulos que são admiráveis. Música clássica, música instrumental, há músicas que falam da natureza, né? Essas que têm letras, mas que não ofendem o Senhor, apenas transmitem serenidade e aspectos da criação. Eu não vejo problema. Espero que tenha te ajudado. Se você gostou, deixa o teu like, se inscreva no canal Paulo Júnior Oficial e compartilhe essa mensagem. Deus abençoe, um forte abraço.